Boa segunda-feira, amados irmãos e irmãs em Cristo. Hoje é dia 24 de junho de 2026 e o manancial de hoje foi inspirado na passagem bíblica que está em Filipenses 2, versículos 1 ao 11. Vamos à leitura? A humildade cristã. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Obrigada, Jesus. Vamos então à leitura do manancial de hoje, que foi escrito pela Marisa Vieira, com o título Lilazes, que vem da cor lilás mesmo. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. É bastante provável que um grupo de mulheres cristãs vestidas de cor lilás possa ser facilmente identificado. É possível que nesse grupo você encontre mulheres que pertençam a uma organização missionária batista chamada Mulher Cristã em Missão, MCM. Apesar de lilás ser uma cor muito apreciada por mulheres, ela tem um significado nessa organização, que significa humildade. Esse é um princípio que aprendemos com o nosso Mestre na Palavra de Deus. A humildade de Jesus é demonstrada na obediência ao Pai até a morte, e a mais humilhante das mortes naquele tempo. Cristo não serviu para a glória própria, mas para glorificar o Pai. Aprendemos com Jesus que servir é cuidar de pessoas, não é ocupar as mais altas cadeiras que nos conferem títulos, mas doar-se a quem precisa dele. Não é tão incomum esperarmos apreço e reconhecimento de pessoas ao realizar atos para o reino ou até mesmo nos sentirmos entristecidos por não notarem nossas ações. Com certeza é bom receber avaliação para que outras pessoas nos ajudem a crescer. No entanto, quando agimos em busca de sucesso, caminhamos na contramão da proposta de Jesus, que nos ensina a servir como ele serviu, com toda a humildade. O Rei dos Reis não veio ocupar palácios nesse mundo, mas veio reinar nos corações. Que nosso coração seja humilde, assim como o coração do nosso Mestre. Que nosso serviço seja sempre para glorificar o Senhor, tal qual foi todo o servir de Jesus. Jesus não serviu para a glória própria, mas para glorificar o Pai. Amém. Obrigada, Senhor Jesus, por mais um manancial, e esse manancial é tudo, né? E nos fala da humildade, né? Que devemos ter em nossos afazeres, né? Aqui fala da MCM, né? Que é um grupo da qual eu participo, que eu gosto muito de participar. E às vezes eu penso, poderia fazer mais, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. E não é somente na igreja que nós devemos servir a Jesus, tá? Não é só porque você está ali na igreja com o uniforme da MCM, com a roupinha da MCM, que você vai servir a Jesus. Não. A gente tem que servir na igreja, temos que servir em qualquer lugar que nós formos, servir a Jesus, né? Viver esse mundo conforme Jesus quer que nós vivamos, né? Fazer a vontade do Pai em todos os lugares. Não é somente que está na igreja, que está lá no grupo, que está
pertencendo a um grupo, que você vai fazer. Você precisa fazer a obra do Pai em todos os lugares que você for, né? Principalmente perto daqueles que são de casa, né? Da sua família, né? O primeiro ministério é a sua família, né? Não adianta fazer tudo na igreja, tudo, né? E esquecer da sua família, né? Isso serve para qualquer pessoa, né? Que frequente uma igreja. Então, que a gente possa ter a humildade de entender que nada somos e que, se não for pela graça e misericórdia de Deus, a gente não consegue fazer nada, né? É o Senhor que vai nos ajudando a fazer alguma coisa boa. Então, também não adianta a gente querer mudar o mundo, né? E fazer tudo mal feito. Deus sabe de quais são as nossas forças, né? Então, a gente precisa fazer pouco, mas o melhor, né? Para Deus temos que fazer o melhor. Tem uma frase do Calvino que eu até levo muito para minha vida, que é uma verdade, né? Isso, né? Então, a gente precisa sempre estar fazendo o bom, o bem e o melhor para Jesus. Se não puder fazer o melhor, eu prefiro não fazer, né? Porque para Jesus a gente tem que fazer o melhor possível para Jesus. Não é de qualquer jeito, não. Isso é muito feio. Quem não leva tão a sério o que você está fazendo para Jesus, você precisa fazer o melhor para Jesus, amém? E tem essa frase do Calvino que eu estava falando é o seguinte: tudo que você vê de bom em mim é Cristo, e tudo que você vê de mal em mim sou eu mesma, né? Sou eu mesmo, no caso foi o Calvino que falou, mas eu peguei para mim essa frase e falei mesma no feminino. Então, assim, se você faz alguma coisa ruim, o cristão, quem é cristão de verdade, sabe muito bem que é a tua carne que está fazendo de qualquer forma. Mas se você faz uma coisa muito boa, né, uma coisa assim bonita, né, de um jeito assim com tanto amor, as pessoas sabem que é Jesus em você e não você mesma. O mérito nunca vai ser teu, né? O mérito é de Jesus Cristo. Ele que nos molda, nos capacita, né, nos fortalece, nos ajuda a fazer as coisas certas, no momento certo, com calma, com tranquilidade, porque para Jesus tem que ser feito tudo certo, né? E quem é que capacita? Quem é que nos ajuda? Ele mesmo, né? Então não é nada mérito nosso, né? E glória a Deus por isso, porque nós sabemos que somos falhos, fracos, pecadores, miseráveis, e isso a gente precisa lembrar todo dia, né? Não esquecer nunca. Né? Então, se for fazer algo para Jesus, faça o melhor do melhor do melhor, porque Jesus tem isso reservado para aqueles que o amam, que o serviram aqui nesse mundo e que receberam Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador nessa vida, né? Então, assim, se for fazer para Cristo, seja dentro da igreja, fora da igreja, em qualquer lugar, a todo momento, faça o melhor. Amém? Porque Jesus é o melhor dessa vida e por toda a eternidade. Amém? Toda a honra e toda a glória para o Senhor Jesus Cristo. E esse foi mais um manancial do dia 24 de junho de 2024. E fiquem todos com a paz que excede todo entendimento, que é a paz em Jesus Cristo. Fiquem todos com Deus e tenhamos todos um bom dia.